Fala galera, beleza? Sou o professor Everton e estou aqui para mais uma aula com vocês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ângulos, né? Vou relembrar aqueles ângulos que nós já conhecemos, aqueles mais comuns, e vou estar apresentando alguns outros tipos de ângulo para vocês, certo? E antes da gente começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar do vídeo, já vai deixando seu joinha, beleza? Então, vamos para a aula? Seguinte, antes de tudo, antes de eu estar apresentando, né, dois tipos de ângulos novos para vocês, vamos relembrar um pouquinho os ângulos que a gente já conhece, certo? Primeiro, o que é ângulo? Ângulo é a abertura que tem entre duas semirretas partindo de um mesmo vértice, certo? Então eu tenho um vértice qualquer, vou fazer um desenho aqui no cantinho, ó. Eu tenho um vértice qualquer, sai uma semirreta para cá, sai outra semirreta para cá. A abertura entre essas duas semirretas, então, é chamada de ângulo, beleza? Anotem aí para não esquecer. Quais os tipos de ângulos que nós temos, aqueles mais comuns, aqueles mais utilizados? Vamos lá. Ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Ângulos agudos, que são ângulos inferiores a 90 graus, ou seja, ângulos menores do que 90 graus. Temos também os nossos ângulos obtusos, que são os ângulos superiores a 90 graus, ou seja, os ângulos maiores que 90 graus. E nesses ângulos obtusos, que são os maiores que 90 graus, existem dois ângulos especiais, que, embora são maiores que 90 graus, recebem outros nomes porque eles são especiais, que é o ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso, e o ângulo de 360 graus, aquele que faz a circunferência completa, a volta completa, que é chamado de ângulo giro. Então vamos lá, relembrando. Menores do que 90 graus, agudos. Igual a 90 graus, reto. Maiores que 90 graus, obtuso. Com dois especiais. Um de 180 graus, que é chamado de raso, e o outro de 360 graus, que é chamado de giro. Beleza? Pausa o vídeo nesse momento, faz essas anotações, volta no começo do vídeo para relembrar, caso não conseguiu anotar tudo, mas deixa isso anotado no caderno, porque vai ser muito importante para a gente. Beleza? Mas o ângulo que a gente vai trabalhar hoje são outros dois tipos de ângulos. Vamos lá. Eu coloquei aqui no nosso trabalho é sobre ângulos, certo? E o que eu vou apresentar para vocês hoje, que também é molezinha, também é facinho, ó, são os nossos ângulos colaterais e os nossos ângulos alternos, correto? Esses ângulos nós vamos observar eles se eu tiver, por exemplo, duas retas paralelas e uma reta transversal a essa reta paralela. O que é essa reta transversal? É uma reta que corta essas duas retas, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho duas retas paralelas, uma do lado da outra. E uma transversal, cortando essas duas retas. Agora observe o seguinte, ó. Eu vou formar um vértice aqui e um vértice aqui. E perceba, olha, o tanto de abertura que eu tenho entre duas retas, certo? Entre esses dois segmentos. Então, ali são os nossos ângulos. E quando eu tenho essas situações, então eu vou estar classificando o nosso ângulo também como colaterais e alternos. Então, agora o professor Everton vai mostrar um de cada vez, como que eles se formam, aonde eles aparecem ali na figura e as propriedades que a gente precisa estar observando para classificá-los em colaterais ou alternos. Vamos começar então com os colaterais. O que quer dizer colateral? Colateral é que eles estão do mesmo lado. E é uma das propriedades. Ó, ângulos colaterais, uma das propriedades é mesmo lado. Os dois ângulos precisam estar do mesmo lado da reta transversal. Correto? Tem outro detalhe também. Tanto colateral quanto alterno
Como eles vão se formar graças a essas retas paralelas, eles podem ser internos ou externos. Anotem aí. Internos ou externos é em relação às retas paralelas. Eles vão estar pelo lado de dentro das retas ou pelo lado de fora, correto? Observem aqui, ó. Reta paralela, essa e essa. Então, os nossos ângulos podem ser formados aqui, ó, pelo lado de dentro delas. Então, elas são ângulos colaterais internos. Ou elas podem ser pelo lado de fora, correto? De fora das retas paralelas. Então, elas são chamadas de colaterais externos. A mesma coisa aqui. É alternos internos, que é pelo lado de dentro, e alternos externos, que é pelo lado de fora. Beleza? Tranquilinho, né? Essa parada aí de interno, externo, é bem fácil. Pelo lado de dentro, interno. Pelo lado de fora, externo. Então vamos aqui, ó. Vamos às propriedades dos nossos ângulos colaterais. Então a primeira, estar do mesmo lado. Correto? Eles têm que estar do mesmo lado. E quando eu digo estar do mesmo lado ou não, é em relação à nossa reta transversal. É essa reta que corta os eixos paralelos, certo? Então, para ele ser colateral, ele tem que estar do mesmo lado. Ó, se eu tenho aqui, ó, esse ângulo, ó, perceba aqui, ó, onde é que ele está? Do lado de cá, não é? Então, o outro ângulo também tem que estar do lado de cá. Porque ele vem aqui, ó. Percebam? Então, ó, nesse caso, está do mesmo lado da reta transversal e do lado de fora da reta paralela. Então, quer dizer que ele é um colateral externo, certo? Agora, presta atenção aqui no outro. Vou escrever aqui de preto para diferenciar. Ó, o ângulo aparece aqui e o outro ângulo aparece aqui, ó. Está do mesmo lado da reta transversal e pelo lado de dentro da reta paralela. Então, quer dizer que aqui ele é colateral interno. Pegou? Facinho, né? Tranquilo. Então, se liga aqui. Agora vamos para outra propriedade. Que essa outra propriedade também é muito importante. Vai ajudar muito na hora de vocês fazerem as atividades de vocês. Né? Na hora de uma prova, na hora de um trabalho. Então, liga aqui, coleguinha. Outra propriedade dos ângulos colaterais. A soma dos dois ângulos é igual a 180. Certo? Isso daqui é muito importante. Presta atenção. Se eu tenho aqui, ó, esses dois ângulos, não é? Se eu somar os dois, ele vai dar 180. Sempre vai dar 180. Somei os dois, é igual a 180. Então, vamos imaginar que esse ângulo aqui mede... vamos pegar aqui 70 graus. Se esse ângulo mede 70 graus, esse aqui mede x. Então, qual que é o valor de x? Muito simples, né? Se eu sei que os dois medem 180, se eu somar os dois dá 180, então é só fazer 180 menos 70. Vai ser igual a x. Certo? Entenderam tanto que é facinho? Ó, então esse aqui é igual a 110. Por quê? Porque 110 mais 70 é igual a 180. E vai, então, tornar verdadeira a nossa segunda propriedade. Beleza? Facinho, não é? Ok, então. Para o vídeo aí um pouquinho, anota, faz essas anotações, porque a gente vai utilizar elas. Então, ângulos colaterais é só isso. Vamos para os alternos? Olha lá. Ângulos alternos. Bem tranquilo também, bem sossegado. Vamos lá. Primeira coisa. Ser interno e externo é exatamente igual os colaterais. Ou está pelo lado de dentro, ou pelo lado de fora das retas paralelas. Então, ele vai ser alterno graças à nossa reta transversal. E o que quer dizer alterno? De um lado e do outro lado. Se um ângulo aparecer de um lado, o outro ângulo tem que aparecer do lado oposto.
do outro lado, ou seja, está alternando os lados. Então, vamos lá. Se esse ângulo aqui é aqui, ó, certo? Então agora o outro ângulo tem que estar do outro lado da reta transversal. Se esse está de cá, esse outro precisa aparecer aqui. Viu? Ó, de um lado e do outro lado, lados opostos. Olha a nossa primeira propriedade aqui, ó. Lados alternados, de um lado e de outro. Nesse caso aqui, eles estão pelo lado de fora da reta paralela, né? Então são alternos externos. Agora vamos ver um exemplo de alternos internos. Aqui, ó, de um lado e do outro, correto? Os dois pelo lado de dentro são internos. De um lado da reta transversal e do outro lado da reta transversal, quer dizer então que eles são alternos internos. Beleza? Né? Quase um trava-língua, né? Alterno interno, alterno externo. Mas anotem aí porque, né, é talvez difícil de falar, mas o conhecimento matemático é facinho. Agora vamos para outra propriedade. Primeira propriedade é que são de lados opostos, lados alternos. A segunda propriedade é muito fácil, muito tranquilo. Por quê? Ó, quando eu tenho ângulos alternos, quer dizer que a sua medida são congruentes. O que é congruentes? Iguais. Ou seja, eles têm o mesmo valor. Se esse ângulo aqui, ó, deixa eu apagar esse daqui, ó, para a gente não confundir. Esse ângulo aqui, ó, se ele medir 130 graus, por exemplo, quanto que mede esse daqui? Ó, lembra que é a propriedade, eles são congruentes, eles são iguais. Esse mede 130, esse outro aqui mede 130. Facinho, não é? Não precisa nem fazer conta. Mas, professor Everton, é só isso? É só isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza? Facinho, facinho. Molezinha para a garotada aí tá fazendo. Vamos recapitular rapidinho? Colaterais. Vamos direto nas propriedades. Colaterais estão do mesmo lado e a soma dos dois dá 180. Somei os dois, 180. Para descobrir, né, algum valor que está escondido, faça ali uma equaçãozinha e Zé fininho, facinho, facinho. Zé molezinha. Agora, a propriedade dos ângulos alternos. Ângulos alternos. Propriedade. Lados alternados. Lados opostos. E os ângulos, a medida dos ângulos são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor. Beleza? Só isso. Então, fecha a conta e passa a régua. Galera, é isso aí. Vocês vão utilizar isso aí para fazer atividades, né? Agora, né? Normalmente esse conteúdo aqui, a gente começa a ver ele aqui no 7º ano, mas ele se estende pelo 8º, pelo 9º, depois no ensino fundamental, né? Na faculdade. É um conhecimento que a gente leva aí pro resto da vida. Então aprendam, estudam, porque isso aí é importante pra gente. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha aqui. E se não for inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo aí de matemática, às vezes de ciências, talvez alguma curiosidade que eu tiver, né, trazendo, vou estar postando aqui no nosso canal. Se surgiu alguma dúvida, pode colocar nos comentários, pode deixar nos comentários aqui, que assim que possível eu vou ainda estar gravando outros vídeos, tirando as dúvidas de vocês. Alguma sugestão de vídeo que vocês querem, tanto de matemática ou de algum outro tipo de curiosidade, pode deixar aqui que eu vou estar fazendo vídeo para vocês. Beleza? Galera, então fiquem com Deus, um beijo do Titi Everton e tchau, obrigado!